Você sabe por que aconteceu uma briga lá na aldeia indígena? Porque um deles xingou o outro. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de histórias fantásticas, ainda mais falando de histórias de personagens daqui do Brasil? Hoje nós vamos falar de uma cinebiografia de 3 personagens super importantes dentro da questão indígena dentro do país. Já conhece a história dos irmãos Vilas Boas? Se não, vem conhecer comigo! Xingu, filme nacional de 2011, dirigido por Karl Hamburger, protagonizado por João Miguel, Felipe Camargo e Caio Blá. O filme conta a história real dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Na década de 1940, Cláudio e Leonardo ingressam na expedição Roncador Xingu, nome de uma missão de interiorização do Brasil encabeçada pelo governo, com uma alusão à marcha para o oeste realizada nos Estados Unidos, na ideia de se explorar as áreas mais interiores do país, que até então não tinham recebido olhares mais atenciosos por parte do colonizador português e os seus descendentes, os chamados homens brancos. O perfil das pessoas que estão se alistando na missão é de pessoas analfabetas, pobres e que estão buscando uma forma de ganhar algum dinheiro nesta missão de se enfiar no meio do mato para abrir caminho e reconhecer as terras para o governo. Mas os irmãos Vilas Boas são estudados, vindos de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, filhos de um político que chegou a ser prefeito da cidade. Eles se alistam por sua vontade, pois querem vivenciar a experiência de desbravar estas terras e chamam Orlando, o irmão mais velho, para se aventurar junto a eles. O objetivo da missão é fazer um reconhecimento das terras da região do chamado Alto Xingu, região próxima à nascente do rio. Mas ao contrário do que o governo fala, não se trata de uma missão de início de ocupação de uma área vazia, pois estas terras estão habitadas por indígenas de diversas etnias. Orlando, o irmão mais velho, assume a liderança da missão e orienta a todos que, ao se ter contato com o indígena, não se atire contra ele. O primeiro contato com o grupo Waurá cria tensão pela hostilidade e incertezas vindas e recebidas de ambas as partes. A comunicação difícil, na qual gestos são as únicas opções de diálogo e qualquer movimento pode ser interpretado como suspeito ou intimidador, cria um clima de tensão. Mas Orlando consegue ganhar a confiança do cacique e logo se inicia um contato e daí em diante o conhecimento e integração com o grupo indígena. O filme seguirá boa parte sem legendas para as falas e idiomas indígenas, o que nos faz passar exatamente a sensação dos Vilas Boas nestes primeiros contatos, sem entender absolutamente nada do que era dito. E seguirá contando a grande história dos irmãos em busca do reconhecimento geográfico da região, mas, ao contrário do que já era habitual, sem o trato truculento e de discurso civilizatório contra os indígenas locais. Sem detalhar para gerar spoilers, o grande dilema que se iniciará é que, como esta missão bancada pelo governo brasileiro, todas as informações sobre o local serão transmitidas formalmente e sabemos que quando se trata de objetivos financeiros, a última questão que será pensada por parte de quem está de olho nestas terras é a cultura indígena local. A questão indígena no Brasil atual não se parece muito diferente do que o filme retrata, já que muitos problemas derivados de preconceitos contra grupos indígenas se mantêm até hoje. Os territórios indígenas foram criados burocraticamente na Constituição de 1988, sendo áreas de ocupação tradicional destes grupos étnicos que ganham conotação de uso exclusivo por eles. Estas áreas servem para auxiliar na manutenção cultural e dos recursos locais que são fundamentais para eles, não podendo ter ocupação de atividades de quaisquer outros grupos que não sejam indígenas.
A importância deste tipo de território se dá pelo histórico de intensa negligência e massacre cultural e físico imposto aos indígenas desde o início da colonização portuguesa. Os dados do governo oficial de 2016 estimavam que haviam 305 etnias indígenas diferentes no Brasil naquele momento. Agora, compare com a estimativa de que haviam mais de 1.000 etnias até o início do processo de colonização portuguesa. O desaparecimento destes grupos se deu pelo avanço das atividades coloniais, que ocupavam áreas que até então eram habitadas pelos indígenas. A Igreja Católica iniciou um processo de catequização, acreditando que os indígenas eram selvagens, que precisavam de um processo de civilização que viria através de suas premissas religiosas. Assim, a identidade indígena foi se perdendo gradativamente para muitos, pois eram convencidos a abandonar seus hábitos tradicionais ou eram literalmente mortos ao se demonstrarem contrários a esta ação. Com a redução tão drástica dos indígenas, a criação dos territórios indígenas foi uma forma de se auxiliar na manutenção de sua cultura, para pessoas que não querem perder sua tradição apenas pela imposição externa de uma tal modernidade. A maior parte destes territórios está na região norte, área da floresta amazônica, justamente pela menor ocupação de base portuguesa que a região vivenciou. Portugal desenvolveu uma colonização de padrão de exploração, onde os interesses eram exclusivamente de se extrair os recursos naturais de interesse, no caso o pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro como destaque, e enviá-los para Portugal. Portanto, o litoral do Brasil era um local de grande interesse por conta da região portuária, por onde seria exportada a mercadoria extraída aqui. E como as tecnologias dos séculos XVI até o XIX não eram muito desenvoltas como hoje, não havia possibilidade de grande interiorização Brasil adentro, visto que o transporte até a área portuária com tração animal seria muito difícil e longo. A região amazônica tem o seu processo ocupacional colonial concentrado ao longo do curso dos rios da bacia amazônica, e ainda assim com números pequenos comparando-os com o do litoral do país. Mas se por um lado é a região amazônica que mais abriga grupos indígenas atualmente, é lá também que se encontram os grandes pontos de conflitos envolvendo estes grupos e o avanço da chamada expansão da fronteira agrícola. Este é um termo usado para explicar a criação de novos polos de produção rural no Brasil a partir dos anos 1960, com a oferta por parte de órgãos públicos locais de terras a preços baixos e impostos menores. Isto fez com que as imediações de várias terras indígenas, até então longe dos olhares do chamado desenvolvimento, começassem a se configurar como grandes pontos de interesse de setores como minerador, de pecuária bovina e produção de soja. Apesar da Constituição proteger e garantir direitos sobre as terras indígenas, há muito desrespeito a estas propriedades por parte de produtores rurais diversos, que num misto de interesses econômicos, visto pelo baixo preço de produção nesses locais, somado ao preconceito por enxergar os grupos indígenas com inferioridade e a sua forma de ver a terra como uma tolice ou coisas do tipo, há diversas denúncias de terras que são invadidas por produtores rurais, além de pressão contra o governo e os órgãos competentes para se retirar a proteção das terras indígenas existentes e frear a criação de novas. Ainda há muito de preconceito e estereótipos contra os grupos indígenas no país como um todo, com associações desde o tempo da colonização que se mantém até hoje. Não sei se você percebeu, mas eu insisti muito no conceito de indígena e não índio ao longo de todo o vídeo. Parece um detalhe pequeno, mas é uma conotação do significado do termo, que provavelmente muitos de nós não nos damos conta, mas que faz toda a diferença. A palavra indígena deriva do latim com o significado de nativo do lugar. Ou seja, indígenas são definidos assim, já que apesar de ser a base cultural que Macro se impôs, os portugueses eram externos ao território.
Já a palavra índio era grafada nos documentos do Brasil Colônia como um pejorativo para nominar não só os indígenas, mas associando a preguiça, vagabundagem e outras estereotipações negativas. Como se eu, trazendo numa associação para os dias de hoje, falasse para você: "Ô, você já fez suas tarefas? Vai lá, ô, parece índio, meu." Ou seja, além de não se tratar de um termo designado com o seu sentido correto, é um termo com uso histórico depreciativo. Além do que, não existe índio no singular, porque são grupos étnicos diversos. Chamar de índio sempre foi, ao olhar do colonizador, uma forma preguiçosa de se agrupar todos os nativos locais. É a mesma coisa que se eu chamar de europeu. Lógico que numa análise simples, né, a gente até pode falar que existe europeu, mas dentro do entendimento de suas particularidades, não existe uma etnia europeia. Porque o português, o italiano, o norueguês e o polonês, por exemplo, são todos europeus, mas têm idioma, cultura, hábitos, religiões todos diferentes. Aqui no Brasil há uma bem clássica desta classificação unitária de cultura indígena, que é falar Tupi-Guarani. Não sei se você já ouviu, leu, até reproduziu isso, mas Tupi e Guarani são grupos indígenas distintos. É como se eu chamasse de cultura Brasil-Argentina, lógico que aí com adaptações de dimensões diferentes, mas só para você entender, deixar claro o que eu quero dizer. Os irmãos Vilas Boas são personagens reais super importantes na história da questão indígena do Brasil. Fica aqui o convite caso você queira conhecer um pouco mais sobre a história deles. E aí, você já conhecia este filme? Você conhecia a história dos irmãos Vilas Boas? O que você acha sobre a questão indígena? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Deixa o joinha, já se inscreveu no canal, compartilha com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.